Nós achamos que a palavra de Deus é muito difícil, é incompreensível. Nós vamos na conversa daquelas pessoas que dizem que não conseguem compreender a Bíblia e nós achamos que também não conseguimos compreender. Queridos, o nosso tema de hoje é como estudar a Bíblia, como estudar a palavra de Deus. Amados, muitas vezes nós temos uma certa dificuldade em estudarmos a Bíblia. Nós achamos que a palavra de Deus é muito difícil, é incompreensível. Nós vamos na conversa daquelas pessoas que dizem que não conseguem compreender a Bíblia e nós achamos que também não conseguimos compreender. Mas por que nós não compreendemos a Bíblia? Geralmente é porque nós não queremos, amados, apenas ouvir as verdades da palavra da forma que está escrito. Nós queremos justificativas que sejam plausíveis a nós, que venha de uma forma ou outra justificar as nossas ações. Quantos buscam na palavra de Deus justificações para os seus pecados, justificativas para as suas ações? E quando nós lemos a Bíblia neste objetivo, neste mister, nós não vamos conseguir de forma alguma ouvir a voz do Espírito de Deus. Nós não seremos edificados. Será a leitura como outra qualquer, porém que não há de somar no nosso conhecimento de Deus, nem tampouco na nossa comunhão com o Todo-Poderoso. É preciso entendermos a necessidade de estudarmos a palavra do Senhor, de conhecermos mais um pouco a palavra de Deus. Eu sei, irmãos, que enquanto estivermos sobre a face da terra, é quase impossível conhecermos toda a verdade, que toda a verdade seja revelada a nós. No entanto, vale ressaltar que aquela parte que é necessário para que tenhamos comunhão com Deus, que possamos chegar aos céus, esta sim, com certeza, será revelada a cada um de nós. Algumas coisas o Espírito Santo há de revelar no nosso crescimento diário. A Bíblia diz que nós estamos no constante crescimento. O nosso crescimento há de encerrar. O nosso top é quando estivermos na glória. Ali fechamos o crescimento. Oh, glórias! Estaremos eternamente na presença do Todo-Poderoso. Mas até então é um crescimento diário. A cada dia vamos aprender um pouco mais a respeito de Deus, de como melhor servir ao Senhor. E uma insatisfação, amados, uma insatisfação precisa estar dentro do nosso coração. Eu sei que as insatisfações não são boas coisas, mas nós precisamos ter uma insatisfação como amiga. A insatisfação de não conhecermos o suficiente ao Senhor, de não conhecermos Deus por completo. É uma insatisfação que há de nos levar a cada dia a buscar mais conhecimento, mais comunhão, de nos aproximarmos mais do Senhor. E se eu estou insatisfeito com alguma coisa, eu quero mudança, eu quero mais conhecimento, eu quero crescer. E isto é importante na vida da gente, que haja esta insatisfação na nossa existência. Para que assim, irmãos, nós possamos correr continuamente para a presença do Todo-Poderoso, buscando de Deus cada vez mais a sua presença, buscando do Senhor cada vez mais o seu mover no nosso coração. E é isto que deve acontecer com a gente, essa fome de Deus, essa fome, esse querer alimentar-se daquilo que é do Senhor. João capítulo 14, versículo 26 diz: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ouça, irmãos, mas o ajudador, quem é o ajudador? O Espírito Santo. O Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Porque Jesus falou, o Pai enviará em meu nome? Porque enquanto Jesus estava sobre a face da terra, o Espírito Santo não estava ao alcance das pessoas como hoje o é.
O Espírito Santo foi deixado sobre nossas vidas assim que o Senhor foi assunto, assim que o Senhor foi ressurreto e voltou para a glória. Ele nos enviou o Espírito Santo. E a partir desse momento, irmãos, nós somos templo do Espírito Santo. E coisa boa é chegarmos numa casa bem arrumada e bonita. Não é verdade? Você entra na casa, tudo no lugar, uma casa gostosa. A nossa vida precisa ser uma casa bem arrumada, bonita, para a presença do Espírito Santo de Deus. E a partir do momento que o Espírito Santo encontra a nossa casa arrumada, bonita, legal, nós mostramos para a sociedade, para o nosso próximo, a mesma beleza. Porque o Espírito Santo que habitará em nós, transcenderá na nossa vida, deixará emanar da nossa existência a sua presença, aquilo que é dele, as suas qualidades. E essas qualidades serão vistas pelos nossos amigos, familiares, visto pelos colegas, pela sociedade e por todos aqueles que de uma forma ou outra têm acesso a nós. Mas para que isso seja uma verdade, eu tenho que querer, eu tenho de buscar o Senhor. É preciso que haja desejo no meu coração para com aquilo que é de Deus. Que eu queira estar na presença do Mestre. Mas que seja um objetivo, uma prática, buscar o Senhor, pagar o preço para estar na presença do Mestre, para vivermos o Criador com todas as forças, com todo o nosso ser. É isso que Deus quer para a gente. Eu tenho que sonhar com Deus, mas sair do mundo dos sonhos e partir para a realidade. Há muitos que estão sonhando com Deus, com aquilo que Deus pode fazer, e até com a glória, porém não parte para a prática, não parte para viver na realidade a vontade do Senhor. Será sempre um sonho, amém? Mas estudando a Bíblia, é conhecendo a palavra que nós vamos crescer no conhecimento, que vamos crescer na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós vamos orar. Senhor Deus, eu quero pedir que Tu venhas trazer a revelação dessa palavra. Nos dá o discernimento, meu Deus, para que esse grupo aqui reunido possa sentir o desejo de conhecê-lo, de buscá-lo, de estar cada dia mais na Tua presença. Senhor, trabalha cada coração, trabalha cada vida. Aqueles que hão de ouvir esta palavra no futuro, Senhor, que sejam também alcançados, abençoados por esta palavra do Espírito Santo. Ó Deus, fala conosco, este é meu clamor em nome de Jesus, amém. Como estudar a palavra de Deus? Primeiro ponto, irmãos, é preciso um plano de estudo. Planejar o nosso estudo. Mas como é que nós planejamos o nosso estudo? Primeiro aspecto, reservar tempo. Eu tenho que possuir na minha agenda, no meu viver, tempo. Não apenas para ler a Bíblia, porque é mandamento, temos que ler, temos que comer da palavra, mas eu tenho que separar tempo para ir um pouco mais a fundo, para conhecer um pouco mais aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para procurar entender a vontade do Eterno. E eu não posso aprender se eu não tiver tempo para ouvir. Por isso que o fator tempo é de fundamental importância a todos aqueles que querem estudar a palavra. O segundo aspecto, um lugar. Eu não posso estudar a palavra de Deus na frente da televisão. A televisão está ligada e eu estou ali com a Bíblia aberta, tentando estudar a palavra. Como? Eu tenho que retirar-me para um lugar reservado, um lugar onde eu possa ter paz, que nada venha distrair-me, chamar a minha atenção. Eu preciso, irmãos, de um lugar, de preferência isolado, para que, ao meditar na palavra, nada venha chamar a minha atenção. E assim os meus ouvidos, o meu coração estará aberto ao falar do Espírito Santo de Deus. É impossível nós concentrarmos em alguma coisa quando as crianças estão brincando, quando a televisão está ligada, quando há um som alto, ou quando há um tráfego de pessoas, pessoas passam para lá, passam para cá. Não tem como. Eu tenho que reservar na minha agenda, e está tão difícil, não é verdade? A agenda hoje sempre anda cheia, mas
é necessário entender que é primeiro lugar o reino dos céus e reservar dentro do meu lar, talvez no meu quarto, numa sala, no local mais isolado, uma mesa, e ali ler a palavra, meditar na palavra e deixar-me dirigir pelo Espírito Santo de Deus. Amados, isto é fundamental para que eu cresça no conhecimento de Deus, para que eu entenda a vontade do Senhor para a minha vida. É bom ainda, irmãos, montarmos um plano de leitura. Talvez 3 capítulos por dia. Aí eu vou ler 3 capítulos por dia. Mas quando nós falamos em estudar a palavra, você precisa não ser tão rápido. Há 2 formas de lermos a palavra de Deus. Primeiro, é uma forma que eu chamo de conhecer a palavra. É aquela na qual você lê de Gênesis a Apocalipse e você faz uma leitura, 3, 4 capítulos por dia, e você lê todo dia 3, 4 capítulos. No final da leitura você terá um conhecimento bem geral da palavra de Deus. Você terá uma noção, e isso é fundamental para a nossa vida como cristãos. Conhecermos de uma forma geral a palavra do Eterno, conhecermos a palavra. Mas eu preciso de outro tipo de leitura, que é aquela que eu vou deter em poucos versículos, talvez num tema, e vou tentar esmiuçar, aprofundar-me naquilo, para que assim, amados, o meu coração seja alicerçado na palavra. Mas é bom que haja um plano de leitura. Lerei 3 capítulos por dia, 2 capítulos, 1 capítulo, mas bom que leiamos a palavra diariamente e façamos com muita atenção. Amém? Que nós possamos entender essa questão e assim nós vamos ser instruídos pelo Espírito Santo de Deus. O segundo ponto, como estudar a palavra, como estudar a Bíblia. Obtenha uma boa Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo, irmãos, ela é boa. Às vezes até necessária, mas é um tanto perigosa também. Vou ser bem sincero para vocês. Hoje nós temos talvez centenas de Bíblias de estudos. Centenas. Nós temos Bíblias de estudos temáticas. Para mulheres, para homens, para pregadores, para isso, para aquilo, enfim. E isso torna-se um pouco perigosa. Porque a Bíblia de estudo consiste na explicação do texto. Geralmente no rodapé da Bíblia tem ali a explicação, texto, versículo a versículo, ou do todo o tema. E essas explicações, elas vêm de um teólogo. Não é dada necessariamente por Deus. Mas um teólogo, ele expõe ali o seu entendimento, expõe ali aquilo que ele compreende do texto. Eis aí o perigo, porque nós temos teólogos e teólogos. Nós temos pessoas que certamente são dirigidas, direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, e temos aqueles também que não são direcionados pelo Espírito Santo de Deus, e que as suas explicações, suas notas de rodapé, elas são tendenciosas. Eis o perigo. Eu gosto muito de Bíblia de estudo, eu tenho algumas delas, que eu gosto muito, mesmo assim, às vezes eu tenho que descartar as explicações do teólogo que a compôs. Eu observo mais pelo lado histórico, isso sim é mais fácil você confiar. Você lê um texto, você olhar a composição histórica, aquela situação toda, isso ajuda muito. Mas, quando é para explicar alguns textos que são um pouco mais difíceis, muitas vezes são tendenciosos. Mas aí, pastor, o que fazer então? Aí você tem que ter muito cuidado, muita atenção. É praticamente impossível nós falarmos para você, não, esse é certo e esse é errado. É muito difícil. Haja vista que há uma diversidade muito grande. Mas o que nós podemos fazer, amados, é procurar entre essas todas, algumas que são mais equilibradas, e possuirmos na nossa casa e tê-la apenas para consultarmos alguns textos que talvez você não compreende, ou uma informação histórica, uma colocação que você não consegue compreender, e talvez naquela nota de rodapé há essa explicação tão necessária.
Eis aí o porquê que é bom as Bíblias de estudos, mas, no entanto, é necessário um cuidado também, é necessário cuidado. Nós vemos que algumas traduções, elas são tendenciosas. Nós temos muitas traduções hoje em português. Eu considero as melhores a de João Ferreira de Almeida. Para mim são as melhores, da Sociedade Bíblica do Brasil. Mas existem outras tantas. Tem pessoas que são apaixonadas por essas questões de traduções, mas temos que ser apaixonadas pela palavra. É cada dia mais entender a palavra de Deus. Com certeza, essa do João Ferreira, elas são melhores e nós podemos confiar naquilo que ali está, porque os erros que contém, alguns erros são mínimos e não há de trazer danos para a nossa fé, para a nossa caminhada com Cristo Jesus. Mas existe as versões de traduções. Eis o problema. Versões de traduções. Alguns pegam uma tradução e fazem aquela tradução versão e adequam o texto às suas doutrinas, aos seus pontos de vista. Isto torna-se muito perigoso. E nesses últimos tempos temos visto algumas versões com estas adaptações, para que seja mais fácil endossar doutrinas da entidade religiosa, da religião, da igreja, enfim. Amém? Existem duas formas de traduções. A tradução dinâmica, que é pensamento por pensamento. Essa tradução, amados, geralmente é usada como base uma que já existe. Aqueles pegam essa tradução e eles fazem uma correspondência. E o exemplo é citado aí, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que na verdade é uma versão da Revista Atualizada. É colocada ali de uma forma mais fácil para o entendimento aquilo que já está escrito. Essa Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a NTLH, nós temos aqui, usamos aqui na nossa igreja. Eu gosto muito dela. Ela facilita a compreensão da palavra. Ela te facilita demais, ela torna a Bíblia um pouco mais coloquial. Mas é preciso cuidado também. Muito cuidado. E também a tradução formal, que é palavra por palavra. A tradução formal é aquela que é feita a partir dos originais. E aqui no Brasil, as traduções da SBB, a Almeida Corrigida Fiel e a Almeida Revista Atualizada são as melhores, com certeza. Nesta nós podemos confiar. Aquelas discrepâncias que existem são tão insignificantes que não traz dano à nossa fé, não traz nenhum tipo de dano à nossa fé. Mas o bom é que nós tenhamos, amados, o bom é que nós tenhamos umas 2 ou 3 traduções, e se a pessoa fala inglês, espanhol, coisa assim, que tenha também nesses idiomas, para que possa comparar. Aí eu quero estudar um texto, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lerei em 3 ou 4 versões diferentes, e esse texto com certeza será muito mais claro para o meu entendimento. Ele tornar-se-á muito mais fácil a compreensão. Eu faço muito isso. Eu tenho algumas versões bíblicas e quando eu vou ministrar alguma palavra, geralmente eu coloco ali 2, 3, 4 Bíblias em cima da mesa, aberta no mesmo texto, e vou conferindo versão por versão, lendo uma e lendo a outra. Não que sejam diferentes, mas a forma que é traduzida muitas vezes te facilita a compreensão. Facilita você entender aquilo que o Senhor quer falar ao teu coração. É bom que nós tenhamos diversas versões, mas pelo menos 2 versões é bom que tenhamos em casa. A Nova Tradução na Linguagem de Hoje e a Revista Atualizada ou Revista Corrigida. Eu sugiro a Revista Atualizada, já vista que a Corrigida é um português mais arcaico, de difícil compreensão. Atualizada também, o português é bastante complexo, mas fica mais fácil compreendermos. E a Nova Tradução na Linguagem de Hoje facilita tudo isso. Então você lê uma versão, confere na outra, e aquilo abre teu entendimento. E a possibilidade de cometermos erros na interpretação da palavra diminui consideravelmente. Diminui consideravelmente.
Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós lemos. Há muitas versões bíblicas que o português é muito complicado. Você lê o texto, mas não compreende. E se você não é muito bom de português, se você engolir uma vírgula na leitura, muda todo o entendimento do versículo. Todo o entendimento do versículo. Uma vírgula, irmãos, faz a diferença. Muita diferença. E nós muitas vezes lemos a Bíblia de uma forma muito rápida, sem prestarmos muita atenção, e vamos engolindo as vírgulas e às vezes o acento também. Uma palavra com acento, ela pode ter dois sentidos. Com acento, um sentido; sem acento, outro sentido. E isso é perigoso também. Por isso que é bom termos duas versões. Se nós errarmos na leitura da primeira, quando lermos a segunda, alguma coisa não vai bater. Ficou muito diferente, o entendimento ficou muito diferente. Você volta para o primeiro e vai conferir. Amém? Faça dessa forma e nós seremos felizes na compreensão da palavra. Como estudar a palavra de Deus? Número 3, estude a Bíblia com uma atitude de oração. Olha, amados, se há alguma coisa importante no estudo da palavra, é a oração. Na leitura da palavra, é a oração. Quando nós lemos a Bíblia sem oração, é uma leitura comum. É uma leitura comum, como se você estivesse lendo um jornal, uma revista ou coisa parecida, porque você lerá, porém o Espírito Santo não vai falar com você. Mas a partir do momento que você, como disse antes, reserva um tempo na tua agenda para ler a palavra, e você inicia primeiro pedindo a Deus para que fale com você, pedindo a Deus para que o Espírito Santo te dê a revelação do texto. Quando nós oramos dessa forma, amados, e nós passamos a ler a palavra com a atenção que é necessária, certamente nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu quero falar para vocês que o melhor lugar para ouvirmos respostas do Senhor é na Bíblia. É certo que nós não desconsideramos os profetas. Está na Bíblia, a profecia existe, é fato. Não podemos desconsiderar. Mas não corra atrás de homens. Corra atrás do Espírito. Leia a palavra. Medite na palavra. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Tem uma atitude para tomar, não sabe o que fazer. Muitas vezes as pessoas ficam loucas atrás de um profeta. Tem alguém que tem dom de visão, de revelação, essas coisas assim. Aí o cara liga: você pode tirar uma palavra para mim? Você pode buscar uma revelação aí para mim? Não é assim? A pessoa liga: eu estou precisando de uma revelação, vê o que Deus fala aí para mim. Fica correndo atrás de homens. E nesses dias, amados, que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão muito voltadas para o homem, não mais para a palavra, isso é ainda mais comum. Mais comum. É onde aparecem os profetas de plantão. Aqueles que parecem que tem um telefone vermelho do Batman. A comparação é ruim pra caramba, mas é mais ou menos por aí. O telefone vermelho do Batman. Tirou do gancho, Deus atende lá em cima. Alô, Deus, fulano de tal quer comprar um carro. E aí? Tá bom. Fulano de tal, legal, pode comprar o carro. Mas compra amarelo, hein? Não esqueça. Parece que é assim, irmãos. Houve uma banalização. E o Senhor não fala mais com a gente. Porque nós tornamos-nos dependentes do homem. Eu só posso acreditar se fulano de tal tirar uma palavra para mim, ou se o Senhor falar com ele, enfim. Queres uma resposta do Senhor? Leia a Bíblia. O Espírito Santo faz com que a palavra torne-se viva, e ela fala com a gente. Eu sei, amados, que parece que eu não acredito em revelação, que eu não acredito nisso. Não, eu acredito. Acredito. Eu tenho plena consciência que há pessoas que recebem de Deus e passam para a igreja. Acredito plenamente nisso. Mas
Está meio difícil nesses últimos tempos. Está meio complicado. Mas é fato. Existe. O Senhor pode dar revelação a alguém. Sim, pode. Mas está difícil. Está complicado. O tal da profecia hoje em dia é tenso. É tenso, é tenso. Cuidado com as profecias. É interessante que há um texto bíblico que não me recordo a referência, até porque não anotei aqui, que é preciso julgar os profetas e as profecias. Aí quando você fala, tem que julgar o profeta, aí o cara já entra com aquele argumento: não julgueis para não ser julgado. Esse é um dos textos mais mal interpretados que existe na Bíblia. Esse negócio do julgueis para não ser julgado. Tem que ter muito cuidado com isso, porque a Bíblia diz que é preciso julgar o profeta. É preciso julgar. Mas, amados, ao ler a palavra de Deus, peça, fale com o Senhor: Deus, agora é o tempo que eu separo para meditar na palavra, que eu separo para ler a palavra. É o tempo que eu quero ouvir a tua voz. É o tempo que eu quero ouvir a tua revelação. E o Espírito Santo falará com você, falará contigo. Falará, irmãos, vale a pena. Há outras pessoas que abrem a Bíblia a esmo. Pegam a Bíblia, vira assim, fecha o olho e abre, no aleatório. Coloca o dedão. Olha, irmãos, isso até funciona. Tem um até aí, não é? Tem um até. Até funciona. Até funciona. Mas quando é fruto de oração, quando você está em comunhão com Deus, quando você tem objetivos com o Senhor, haja vista que a Bíblia não é palavra mágica, não é amuleto, para que nós possamos receber a revelação de Deus dessa forma. Eu não vou falar que esteja totalmente errado, mas é preciso muito cuidado com essa história de tirar a palavra. É preciso muito cuidado com tirar a palavra. Amém? Entenda a Bíblia literalmente. Nós temos um problema, amados, é de acharmos que nem tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Eu já vi crente falando: olha, o inferno não é bem da forma que está na Bíblia. Não é bem daquela forma. O cara quer justificar, por exemplo, só citando um exemplo, o cara quer justificar o inferno, que somente a Bíblia diz que existe, diz como é, nenhum outro livro, nenhuma outra fonte de informação, somente a Bíblia fala a respeito do inferno e diz que é um lugar terrível, e mesmo assim o cara quer justificar dizendo que não é bem daquele jeito. Não é bem assim. E isso se aplica a diversos temas em que as pessoas acham que não é bem assim. Mas geralmente é quando alguém quer uma autojustificação. E para justificar os seus atos, usam desse expediente de afirmar que não é bem desta forma, que não é bem assim. Quero falar para vocês, queridos, a Bíblia é literal. A Bíblia não é um livro fantasioso. Tudo que está na palavra de Deus foi revelada pelo Senhor, pelo Espírito Santo aos apóstolos. Não que eles sentaram, agora vou escrever, apóstolo Paulo, agora vou escrever Romanos. Vamos lá, pega meu computador, teclado, vamos aí, uma chave bíblica, que eu vou escrever uma carta. Não, não foi desta forma. O Espírito Santo usou aqueles homens para falar de uma forma natural. Ao falar para a igreja de Roma, os ensinamentos foram dados, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. É assim que veio a inspiração da palavra. Outro aspecto que nós precisamos observar e estarmos muito atentos mesmo, é isolar versículos. É lermos um texto bíblico, lermos um versículo e desconsiderarmos todo o contexto. O que é o contexto? É aquilo que vem antes do versículo e o que vem depois dos versículos. Ou seja, os versículos anteriores e os versículos posteriores.
As pessoas puxam um texto, apenas um, e desconsideram todos os demais e acham que aquele texto está falando aquilo que ele quer ouvir ou aquilo que a igreja precisa ouvir. E às vezes não se aplica, porque é um texto isolado. É necessário muito cuidado com a interpretação bíblica quando nós isolamos versículos do seu contexto. Leia todo o contexto, entenda aquilo que Davi queria falar, por exemplo, que Paulo queria falar. Entenda o que é que ele está falando. Depois você pode usar o texto, para que assim não haja nenhum erro de interpretação e doutrinas falsas e infundadas sejam colocadas em prática. É preciso muito cuidado com essas questões, amados. E nesses últimos tempos, principalmente pelas igrejas neopentecostal, nós temos visto, eu falo a respeito dessas porque parece que elas erram mais do que as outras. Mas as igrejas, de modo geral, seja ela pentecostal ou as tradicionais, há uma tendência muito grande de pescar versículos isolados, de puxar versículos isolados, para justificar campanhas, justificar pedidos de ofertas, justificar uma série de situações dentro da igreja. Nós temos que ter muito cuidado com isso, para que não venhamos tocar no Espírito Santo de Deus, porque é muito sério a palavra do Senhor. Quando alguém ensina a palavra de forma errada, mesmo que o seu coração seja 100% de boa intenção, já diz um ditado popular que de boas intenções está cheio o inferno. Mas é fato, é uma realidade. Não há boa intenção que seja forte o suficiente para distorcermos a palavra, a vontade, a direção, a revelação do Espírito Santo de Deus. Portanto, queridos, quando vocês estudarem a palavra, pode até encontrar um texto bíblico que casa com a tua necessidade, mas veja se, ao lermos o contexto, se o sentido do versículo realmente é aquele que você entendeu. Caso não seja, não serve. Essa é uma recomendação que deve ser observada por todos que leem a palavra. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha, irmãos, que maravilha. Sabendo primeiro isto, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não há interpretação particular minha. Eu não posso entender de forma particular. Eu tenho que entender na revelação do Espírito Santo, porque foi Ele que trouxe a palavra. E é Ele que pode trazer-me a revelação nesse aspecto, o entendimento do texto que eu lerei, que eu estou lendo. Amém? Que nós possamos estar atentos a esta recomendação. Primeiro, é a atitude de oração. Devemos entender a Bíblia de forma literal, não um conto de ficção, mas é fato. Bíblia não é história, Bíblia é história, é real, é fato. E não tente jamais isolar o versículo do seu contexto para que não venhamos tropeçar na interpretação. Amém? Como estudar a Bíblia? Quarto tópico, foque no Novo Testamento primeiro. Amados, a minha sugestão para aqueles que estão iniciando na fé é que leia primeiro o Novo Testamento. De preferência o Evangelho de João. Que leia, que releia, que leia, que releia. Os demais evangelhos e depois as cartas. Deixe Apocalipse por último. Deixe o Apocalipse. O Apocalipse nós não vamos entender, e aqueles que estão iniciando na fé, eles vão de tropeçar na possível interpretação. Melhor é não lermos inicialmente. Mas não é para que tenhamos medo do livro de Apocalipse. Não é isto. Amém? Embora o Velho Testamento complemente o Novo e o Novo complemente o Velho,
a Bíblia toda é inspirada por Deus, é a palavra do Senhor, nós precisamos entender que toda a Bíblia era inspirada por Deus, a palavra do Senhor. Nós vivemos na nova dispensação, no tempo da graça. Os nossos princípios de fé estão fundamentados no Novo Testamento. As nossas doutrinas estão fundamentadas no Novo Testamento. Eis o porquê que é preciso conhecermos primeiro o Novo Testamento. Eles nos darão base para compreendermos também o Antigo. Mas como nós estamos no tempo de Jesus, nos dias da nova aliança, bom é que nós conheçamos a nova aliança inicialmente. Não que você vá dispensar o Antigo Testamento, não, de forma alguma. Ele é inspirado por Deus. É a palavra de Deus. Mas os nossos princípios fundamentais de fé estão no Novo Testamento. Eis o porquê que devemos meditar com muita atenção, mais do que no Antigo Testamento. E a sugestão é que leiamos primeiro o Evangelho de João. O Evangelho de João, irmãos, ele é uma espécie de resumo de toda a palavra. Ali você encontra a fundamentação para que a tua fé seja edificada. Além de ser um evangelho de fácil leitura, ele identifica Jesus como realmente ele o é. E isto é fundamental para que nós possamos conhecer a Cristo e vivermos a verdade do Senhor. Bom, portanto, que ao começar a leitura da palavra, leiamos João. Que possamos meditar muito nesse evangelho. E na sequência, irmãos, possamos também ler Marcos, Mateus, Lucas. Esses todos somados apresentam-nos Cristo Jesus. Cristo de diversas formas. E cada um deles foca uma particularidade de Cristo. Por exemplo, Mateus mostra Jesus como rei, a soberania. Marcos como servo, Jesus o servo, mostra o ministério de Jesus. Lucas, Jesus como homem, foca a humanidade de Cristo. E em João, Deus, a divindade de Cristo. Jesus como Deus. Eis a importância de lermos em primeiro lugar o Evangelho de João. E ao concluirmos João ou todos os evangelhos, leiamos as cartas do apóstolo Paulo. Toda a sequência do Novo Testamento. Leiamos em Romanos, a Judas. Essas cartas trarão base para a nossa fé. A fundamentação que nós precisamos estão nessas cartas. Saberemos como agir, como devemos produzir os frutos, o que deve ser evitado, o que devemos fazer como servos do Senhor, como devemos nos encher, como devemos frutificar. Tudo isso, queridos, nos dará base para que vivamos um evangelho real, um evangelho com princípios verdadeiros. Se nós meditarmos nesses textos, nos deixarmos encher por ele, certamente a nossa vida com Cristo, a nossa vida de cristãos, ela será bem alicerçada, será bem firme. Mas pastor, e o Antigo Testamento? Veja, o Antigo Testamento, ele mostra de forma geral quem é Deus, o que Deus pode fazer, o poder do Senhor, mas desde Gênesis, apontando para Cristo Jesus. O Antigo Testamento, ele nos prepara para encontrarmos com Jesus. Em todos os aspectos, mostra-nos Cristo Jesus. As bases doutrinárias estão no Novo Testamento. A lei já não vivemos. Alguns princípios da lei são normais. Devemos viver a santidade, devemos honrar pai e mãe, e etc, etc. Devemos conhecer a palavra, mas outros já não se aplicam a nós, porque o Senhor os cumpriu. O Senhor Jesus os cumpriu. Deixa eu citar um exemplo apenas aqui. A Páscoa do Antigo Testamento, a Páscoa. Eu sei que hoje as pessoas comemoram a Páscoa, tem o dia da Páscoa. A Páscoa que nós temos hoje, ela é determinada pela Igreja Católica, por isso que é uma data móvel. É uma festa eminentemente católica, que também é comemorada pelo cristianismo evangélico, mas é uma festa católica.
A Páscoa já não se aplica ao nosso contexto de nova aliança. A nossa Páscoa, ela é comemorada quando nós tomamos a ceia do Senhor. Matarmos o cordeiro, prepararmos como está no Antigo Testamento e comermos, de certa forma você está dizendo para Jesus: olha Jesus, a tua carne não foi suficiente para mim. Eu tenho que comer a carne do carneiro mesmo. Mais ou menos assim. A Bíblia diz que é em Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Não se aplica a nós, ao nosso contexto, como servos do Senhor. Se cumpriu em Cristo Jesus. Aquelas festas que havia no Antigo Testamento, são diversas festas que hoje está na moda as igrejas tentarem reavivar essas festas, ressuscitar essas festas. Também não se aplica a gente. Eram festas direcionadas aos judeus, aqueles que estavam passando pela caminhada no deserto. Tudo a ver com aquela vida deles no deserto. Não se aplica a nós. Festa da primícia, festa disso, festa daquilo, não faz sentido para nós hoje em dia. Amados, nós temos que entender que os ensinamentos do Antigo Testamento são necessários para a nossa vida. Nós aprendemos demais com Davi. Aprendemos demais com Abraão. Aprendemos demais como Deus age, o poder do Senhor. Vemos isso de forma clara no Antigo Testamento. Mas as nossas doutrinas de fé, princípios de fé, estão no Novo Testamento. Eis o porquê que nós precisamos nele meditar e nos deixar encher por ele. Amém? Como estudar a palavra? Quinto, selecione tópicos ou temas para estudar. Amados, nós podemos estudar a Bíblia de muitas formas. Você separa capítulos e de forma bem detida, você ou lê, medita naquele texto, ou você pode escolher tópicos ou temas. Por exemplo, salvação, obediência, pecado, entre outros tantos. E tentar esgotar tudo que a Bíblia fala a respeito desses temas, para que haja aprendizado. Inclusive, toda a Bíblia, irmãos, vocês podem observar que toda a Bíblia tem nos textos, nos versículos, uma letrazinha bem pequenininha em cima de algumas palavras. E na parte inferior, no rodapé da Bíblia, quase todas têm diversas referências. Essas referências, elas mostram onde você encontra sobre o mesmo tema dentro da Bíblia. São textos relacionados. Leva você a entender um pouco mais. É bom nós fazermos uso dessas referências de rodapé, porque nós vamos aprender ainda mais de Deus, aprendermos ainda mais da palavra. Amém, queridos? Como estudar a palavra? Como estudar a Bíblia? Primeiro, planeje seu estudo. Tenha tempo, tenha lugar. 2, obtenha uma boa Bíblia de estudo. Tenha versões da palavra do Senhor, para que você possa comparar os textos. 3, estude a Bíblia com uma atitude de oração. Sem oração, o Espírito Santo não trará a revelação da palavra. 4, foque no Novo Testamento. Inicie o seu estudo, a sua leitura bíblica com o Evangelho de João, depois dos demais evangelhos, as cartas de Paulo. Leia, preste atenção naquilo que o Senhor tem para falar. E 5, selecione tópicos ou temas para que você possa conhecer mais a respeito deles. Quando assim fazemos, vamos ouvir a voz do Senhor. Seremos mais instruídos na palavra de Deus e cresceremos na comunhão com o Criador. Seremos segundo a vontade do Senhor. Deus falará conosco. Deus falará, e isso é necessário para o nosso crescimento espiritual. Amém? Nós vamos orar, encerrando assim esse estudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos pela tua graça, Pai, por essas palavras simples, mas que elas encontrem lugar no coração daquele que te ama, meu Deus, para que possam cada dia mais aprofundar-se na palavra, conhecendo mais a palavra, deixando-se guiar pelo teu santo e bendito Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, revela-nos a palavra, fala conosco. Esse é o nosso clamor em nome do teu Filho Jesus. Amém.
Mensagem número 773.